Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, continuando nossos estudos, nós vamos falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Em Lucas, nós temos: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pelos seus próprios frutos. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mau homem tira as más coisas também do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Já em Mateus e em Marcos, no Novo Testamento, nós temos: tenha cuidado para que alguém não te seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E esses seduzirão a muitos. Aparecerão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque aumentará muito a iniquidade, a caridade de muitos homens diminuirá. Mas o homem que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém lhe disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acredite absolutamente, porquanto os falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. A missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de modo que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se que é o homem enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas reunidos lhes cuspiram no rosto, lhe deram tapas e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu, ironizando. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se observado a realização dos acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Bom, agora vamos falar sobre as instruções dos Espíritos a respeito do tema: os falsos profetas. Se te disserem: o Cristo está aqui, não vais. Ao contrário, fique atento, porque numerosos serão os falsos profetas. Não lhes disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabemos que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, diremos: nada que seja puro pode vir de fonte ruim. É assim, meus irmãos, que devemos julgar. São as obras que devemos examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, poderemos então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiemos, porém, das palavras fáceis, doces. Desconfiemos dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiemos dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não é assim.
O Cristo não está entre esses falsos, porque os que Jesus envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo estarão, acima de tudo, seguindo o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que vivem com os exemplos e conselhos que expressam para ajudar a humanidade que vaga por caminhos tortuosos serão essencialmente modestos e humildes. Todos os que revelem um átomo de orgulho, fujam deles, como uma doença contagiosa que corrompe tudo aquilo em que tocam. Vamos lembrar que cada criatura traz principalmente nos atos o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Vamos, portanto, meus filhos bem-amados, caminhando sem desculpas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomamos. Vamos sempre sem medo. Afastemos cuidadosamente tudo o que nos possa interromper o caminho para o objetivo final eterno. Viajantes, só por pouco tempo mais estaremos nas trevas e nas dores da provação, nas provas e expiações. Se abrirmos os nossos corações a essa suave doutrina espírita, que nos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de nossas almas acerca do desconhecido, assim poderemos caminhar diante de Deus, diante da verdade. Isso é um espírito protetor chamado Luís, em Bordeaux, 1861. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há os que também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, apresentando seus sistemas e ideias absurdas, depois de terem convencido os seus médiuns de os aceitarem e trabalharem com eles. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo nenhum de nomes que só com muito respeito os homens pronunciariam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os incentivam a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascará-los, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas próprias pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira mentira. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Pois bem, passemos as conversas pelo crivo da razão e do bom senso e veremos que pouco ou nada restará. Convenha, pois, comigo, que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, fica absolutamente claro e evidente ser um espírito ignorante e mentiroso. Esse é um espírito evoluído, protetor, o Erasto, discípulo de Paulo, e é parte dessa fala dele que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria te agradecer mais uma vez de estar aqui presente comigo, me ajudando a divulgar a doutrina espírita. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, que isso ajuda ao YouTube a identificar como uma mensagem, um conteúdo interessante para outras pessoas. Te peço que assista agora a um vídeo que eu vou colocar aqui com uma mensagem de Jesus, um vídeo curto com uma bela mensagem de Jesus. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Nós vimos o Senhor.
Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.